Boa noite, irmãos, amigos que nos acompanhem. Novamente estamos aqui no local de reuniões da Igreja Itaúna para mais uma transmissão da Palavra de Deus a todos vocês, a todos nós. O que mais nós estamos precisando nesses dias é da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos, gostaria de falar para todos os irmãos que estão nos ouvindo que na próxima segunda-feira nós começaremos a nova série do Alimento Diário, baseado no livro de Timóteo, a Igreja, coluna e base da verdade. Nós vamos começar segunda-feira esse novo Alimento Diário, a desfrutarmos juntos, tá? Então, os irmãos e as irmãs aí, que ainda não adquiriram o seu, né, pegue o seu junto do seu GFCM, para que você não fique para trás. Todos nós andarmos juntos com nosso novo alimento diário. Aleluia. Acabou de sair do forno. Jesus é o Senhor. E lembrar os irmãos da Igreja de Itaúna, aqueles que ainda não efetuaram o seu pagamento, a segunda parcela do alimento diário, essa série do alimento diário, que os irmãos lembrem que está sendo vencida agora, esse final de semana, a segunda parcela, tá? Procure o irmão junto do seu GFCM e faça o seu acerto para que possamos estar todos corretos diante do Senhor. Amados irmãos, ainda queremos dizer também para os irmãos da Igreja de Itaúna, sabemos que toda a microrregião está nos acompanhando, e isso, quero dar um abraço para todos os irmãos da nossa microrregião, as igrejas. Estamos com muita saudade, irmãos. Estamos com muita saudade mesmo dos irmãos e queremos encorajar os irmãos que continuem avançando, prosseguindo. Não vamos esmorecer, irmãos. Vamos olhar para frente. Falta pouco tempo para a volta do Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem. Mas os irmãos da Igreja de Itaúna também, queremos dizer que foi prolongado, acho que mais uma semana, essa onda roxa que nós estamos passando por causa dessa pandemia. Então, nós não teremos as nossas reuniões presenciais aqui no local de reuniões. Mas dizer aos irmãos que o local de reuniões aqui em Itaúna, ele está aberto todos os dias, tá? De segunda a sexta, de 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Os irmãos que precisarem de vir aqui para orarmos juntos, para termos comunhão, para trazer sua oferta, os irmãos podem vir aqui, nós estamos aqui para estar junto com os irmãos, tá? Não está tendo reunião, não está tendo aglomeração, os irmãos podem vir tranquilos, e nós estamos seguindo todos os protocolos, né, de álcool em gel, distanciamento, usando máscara. Então, se os irmãos, aqueles que quiserem vir, né, um dia, durante a semana, aqui no local de reuniões, os irmãos sintam-se à vontade. E no sábado também, pela manhã, né, de 8h30 até as 11h30, também o local está aberto. E no domingo de manhã, com o irmão Milton, também está aqui no local de reuniões. Também, se os irmãos sentirem necessidades de vir aqui no local de reuniões, os irmãos fiquem à vontade, porque a casa é nossa. Jesus é o Senhor. Amados irmãos, nós chegamos hoje na última mensagem desse estudo que estamos fazendo sobre o livro de Tessalonicenses. A mensagem 24, cujo título é, afinal, o que detém o anticristo? Nós sabemos, irmãos, que o livro de Tessalonicenses, aliás, a igreja em Tessalônica, ela começou ali de uma forma maravilhosa, ali em Atos 17, com Paulo e Silas, a segunda viagem de Paulo. Ele e Silas foram muito usados pelo Espírito, e o Espírito usou que eles levantassem algumas igrejas. E uma delas foi a igreja em Tessalônica. Depois os irmãos podem conferir em Atos 17. E ali, algumas pessoas se converteram, se entregaram ao Senhor, e foi uma conversão assim de muito impacto.
Foi algo assim que eles deixaram os ídolos, eles abandonaram aquela vida antiga, a ponto deles se tornarem modelos para as igrejas da Macedônia e da Acaia. Em meio a muitas tribulações, eles eram um modelo. É o que fala em 1 Tessalonicenses. E por causa que eles creram no Senhor, começou a haver uma perseguição por parte de alguns judeus invejosos. Começaram a perseguir ali a igreja, inventando mentiras, calúnias, e foi grande a tribulação que eles passaram, a ponto de algum deles até mesmo serem martirizados. Alguns estavam até dormindo no Senhor. Paulo ficou ali por cerca de 3 semanas, e depois ele teve que ir para Bereia. Mas a palavra que foi implantada ali era uma palavra muito forte, a palavra de Deus, a palavra que consolidou os irmãos, e os irmãos estavam ali firmes na fé, a ponto que eles tinham aquele sustentáculo, aquele tripé, que era a fé, o amor e a esperança. E por causa da perseguição, e alguns estavam dormindo no Senhor, alguns estavam ficando tristes com isso. E então, no capítulo 5, o Espírito usou o apóstolo Paulo para consolá-los. Ou melhor, no capítulo 4, Paulo falou que aqueles que têm a vida de Deus, aqueles que receberam Jesus como Salvador, eles não morrem, eles dormem no Senhor. E um dia, ao soar da trombeta, eles serão ressuscitados novamente. Então, no capítulo 5, né, ele fala sobre a volta do Senhor. Todo o livro de 1 Tessalonicenses, todos os capítulos falam sobre a volta do Senhor. Ali o Espírito Santo estava usando o apóstolo Paulo para encorajar os irmãos que dormir no Senhor não era o fim. Nem tudo aquilo era o fim. Havia uma esperança. Por isso que eles deveriam perseverar nessa esperança sobre a volta do Senhor. Então, aqui no capítulo 5, né, Paulo fala sobre a volta do Senhor. A partir do versículo 1 fala assim, ó, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, isso foi um grande bálsamo para a igreja, um grande alento para a igreja, a ponto de alguns ficarem tão entusiasmados que começaram a deixar sua vida secular. Pararam de estudar, alguns pararam até de trabalhar, porque Paulo falou sobre a vinda do Senhor. Aí o Espírito Santo novamente teve que usar o apóstolo Paulo para escrever a segunda carta, para equilibrar essa situação. Então, a segunda carta aos Tessalonicenses, o Espírito usou Paulo para falar que, sim, o Senhor, ele voltaria. Mas antes disto, algumas coisas iriam acontecer. Algumas coisas importantes iriam acontecer. Para nós, como igreja, ficarmos atentos a esses fatos, a esses acontecimentos. Porque era necessário que acontecesse. Então, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele começa falando, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião é com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor.
ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este é um grande sinal sobre a volta do Senhor. A apostasia, nós vimos a semana passada, que é o abandono da fé. É o esfriamento do amor ao Senhor, como está ocorrendo muito hoje em dia. Isso é apostasia. Muitos cristãos se esfriando espiritualmente. Muitos abandonando a sua fé. Às vezes por causa de um prato de lentilha, ou às vezes por não ter esperança. Irmãos, não é momento disto. O momento é de agarrarmos mais e mais no Senhor. Isso tudo que estamos vivendo, o que está acontecendo, irmãos, é sinal eminente da vinda do Senhor. E um fato importante que vai acontecer também é que vai se manifestar o homem da iniquidade. E fala aqui no versículo 3, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. O que é o anticristo? O anticristo, aqui fala aqui no versículo 8, fala que ele ou melhor, no versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então será um homem, um líder, capacitado, que vai resolver grandes problemas mundiais, problemas econômicos, políticos, e o mundo ficará admirado com ele, mas ele se levantará na eficácia de Satanás. E vai se levantar contra tudo que é Deus, objeto de culto. Esse é o anticristo. Então, mas tem alguma coisa que ainda o detém. Ele ainda não apareceu. Talvez ele já até esteja aí. Mas ele ainda não pôde se manifestar. Porque existe alguma coisa que o detém. E fala aqui no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Alguma coisa impede ele de se manifestar. A palavra iníquo, o grego, é anomos. Ou seja, é alguém que não respeita a lei. É alguém que não se sujeita à lei. E iniquidade é anomia, o grego. Ou seja, transgressão à lei. É pessoas que não suporta ficar debaixo de lei. Ele quer total controle, total poder para fazer o que ele quiser, sem prestar conta a ninguém. Então esse homem, o que o detém hoje, nós sabemos que são as leis. A lei é um grande empecilho para ele. Nós sabemos, né, que o surgimento dele, o que está impedindo, que fala aqui no versículo 7 e 8, que tem algo que o impedindo, que até que seja afastado, é a lei, porque ele é um fora da lei. Ele é uma pessoa totalmente satânica. Senhor Jesus. Mas ele ainda não surgiu, ele ainda não se manifestou. Mas a operação, a influência está já ocorrendo em todo o mundo, preparando o ambiente para a sua manifestação. O mundo está sendo preparado para que esse homem possa surgir. Nós que conhecemos a palavra, temos que estar muito, muito, muito atento. Ele quer influenciar toda a sociedade, como já está influenciando. Hoje, as leis estão querendo tirar Deus da sociedade. Querendo tirar a Bíblia, as famílias.
tirar a fé das pessoas, para que as pessoas começam assim, a moldar-se a esse curso do anticristo. Para que quando ele se manifestar, o que ele fizer, o mundo vai aplaudir. Senhor Jesus. No livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 18, no versículo 18, fala que o mundo, aqui ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós sabemos, a única verdade absoluta desse universo é Deus. Deus, ele é a própria verdade. E a injustiça, ela se contrapõe à verdade. Interessante, quando o oposto de verdade seria a mentira. Mas a Bíblia fala aqui, nesse versículo 18, que o que vai contra a verdade é a injustiça. Por que as pessoas falam mentira? Porque tem medo da justiça. Tem medo da justiça. Então, a mentira leva para a injustiça. E aonde há injustiça, não há paz. A paz, ela vem por meio da justiça. O sustentáculo da paz é onde tem justiça. Então, Deus é a única verdade. Por isso que Oséias 6:3 fala que conheçamos a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a vinda do Senhor é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. A operação do erro, a operação do anticristo já está influenciando a sociedade. Olha, desde o início, Deus, ele separou um povo, chamando através de Abraão, foi ali depois que houve aquela transgressão, o dilúvio todo ali, a raça criada, Deus teve um novo começo com a raça chamada. E começou com Abraão. E Deus queria fazer um povo diferente, uma nação diferente com a nação de Israel. E ali, o Senhor deu a lei para Israel. Os 10 mandamentos se tornou a constituição da nação de Israel. Hoje nós sabemos que a Constituição é a lei máxima de um país. Nada nem ninguém pode ir contra a Constituição. É o que nos garante a justiça, é o que nos garante os nossos direitos em qualquer país. Ninguém pode fazer um decreto ou uma lei que vá contra a Constituição. Então a Constituição de Israel, ela foi dada por Deus. Se Deus ele promulgou a lei, todo aquele que promulga uma lei, ele faz baseado no seu senso de justiça. Qualquer um de nós, se formos fazer algumas leis, nós vamos basear em nossa visão de justiça. Então a lei de Deus, ela manifesta a justiça de Deus, o próprio Deus, a natureza de Deus, e é amor, e é justiça. Por isso, que o livro de Êxodo, no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 6 primeiro, Êxodo capítulo 6, no versículo 7, aqui o Senhor começa a separar o povo, essa nação, para ser diferente dos outros povos. Êxodo 6, 7. O Senhor falou assim, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E no capítulo 19 também, versículo 4 a 6 de Êxodo, capítulo 19, 4 a 6. Tendes visto o que vos fiz, o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia,
e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor separou, dentre todas as nações que existiam no mundo, a nação de Israel para ser o seu povo. Então o Senhor ele deu as suas leis também ali. E as leis de Deus, né, ali, expressava a pessoa de Deus. E foi algo assim tão importante para Israel, que todas as nações ocidentais copiaram as leis de Israel. A maioria hoje das nações, as leis que os governam, foram retiradas. As leis dadas por Deus a Israel. Então, por quê? Porque ali é o melhor exemplo de justiça, de imparcialidade, né, de causas trabalhistas, civis, criminais, em todos os aspectos. Em Deuteronômio, capítulo 1:17, 1:17, nós vemos aqui como que o Senhor, ele deu a lei, como que o povo de Israel deveria ser diante das pessoas. O versículo 17 fala assim: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Então, Deus falou que não poderia haver parcialidade. Hoje, infelizmente, a gente vê muito isso, injustiça. Quem tem muito poder aquisitivo, às vezes tem alguns benefícios. O julgamento é diferente com aquele que não tem tanto recursos financeiros. Mas diante do Senhor, o Senhor falou que eles não deveriam julgar ninguém pela sua condição financeira, ou posição social. A lei de Deus é justa. Também aí no capítulo 16, versículo 19, Deuteronômio 16, 19. O Senhor falou o seguinte: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Ou seja, tem que julgar com justiça, com retidão. Tem que ser algo imparcial. Toda justiça tem que ser assim. Infelizmente, nós não estamos vendo isso mais ultimamente. Por quê? Porque o mundo está sendo preparado para o surgimento do anticristo. As leis estão sendo colocadas de lado. Senhor Jesus. E não só isso, mas até mesmo a mídia, o curso do mundo, a cultura, a educação, é nos colocar em nossa mente coisas que vai contra a palavra de Deus. É nos mostrar um outro tipo de verdade que não existe, porque a única verdade é Deus. Deus é absoluto. A verdade é o Senhor. Às vezes nós passamos aí já dos 50 anos, 60 anos, às vezes nós não temos tantos problemas, tanta dificuldade, mas os nossos filhos, as crianças, os jovens, adolescentes, nós precisamos orar muito por eles e os ajudar, porque um dia eles têm que ir para a escola, eles têm que trabalhar, eles têm que fazer algum curso, e lá fora
é um bombardeio na mente deles contra a palavra de Deus, querendo tirar a palavra de Deus, querendo subverter a mente humana. Por isso que Paulo falou a Timóteo, ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, sobre ele recordar as palavras desde a sua infância. Pais, nós estamos numa guerra. 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Muitos jovens esfriam diante do Senhor quando entram em uma faculdade, porque é um bombardeio em suas mentes. E nós, se nós não colocarmos neles, inculcarmos neles a palavra de Deus, desde a tenra infância, vai ser muito difícil de suportar. Porque o curso do mundo, ele segue a iniquidade. Ele quer tirar toda a influência de Deus na nossa cultura, a sociedade, as famílias, quer mudar nossa maneira de pensar e tem conseguido. Com alguns, o Senhor falou que um dos sinais que precedem a vinda dele é que o amor de quase todos vão se esfriar. Senhor Jesus. Qual foi a última vez que você pegou sua Bíblia para ler? Qual foi a última vez que você separou um tempo para fazer uma oração pessoal com o Senhor? Só você e o Senhor. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta para orar? Não para mexer no celular. Não para mexer no computador. Se tem muito tempo, então é sinal que você está esfriando. Abre os olhos. Volte ao Senhor. O anticristo, já usando a sua influência, ele está tirando a Bíblia da sociedade, a palavra de Deus da sociedade, não pode falar mais sobre a Bíblia e, infelizmente, até dos cristãos. Muitos cristãos que hoje vivem por experiências passadas, alguns cheios de superstição, porque não leem mais a Bíblia, não estudam a Bíblia, não tem tempo para a palavra de Deus. Se nós não colocarmos a palavra de Deus na nossa mente, o que vai entrar? O ser humano é um papel em branco. E alguém vai escrever alguma coisa. Coisas que talvez antes nós abominávamos, começamos a aceitar, a concordar, e que ofende a Deus. Que vai totalmente contra a santidade de Deus. Por quê? Abandonamos, às vezes, o primeiro amor. Às vezes tem várias Bíblias em casa, mas quantos estão lendo? Quantos estão entendendo? Quantos estão ali, se realmente querendo entender, ler, entender, orando em cima da Bíblia, gastando tempo, principalmente você jovem, adolescente. Guarda sua mente. Você é um alvo. Você é um alvo do anticristo. Ele quer usar essa geração que vem aí, a geração alheia a Deus, irreverente, desobediente aos pais, implacáveis, caluniadores, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Pessoas implacáveis, desobedientes às autoridades. Isso tudo é uma operação já do anticristo. A perversão, o mundo, já preparando o mundo para a manifestação dele. Quando ele surgir,
Muitos vão ficar admirados com ele. Fala, puxa vida, é ele. Esse é bom. Quando ele começar a fazer as coisas, muitos vão ficar, vão se prostrar diante dele. Mas lembre-se, que fala a palavra de Deus, é na eficácia de Satanás. E o Senhor Jesus Cristo, no versículo 8 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses, fala que vai matar ele com o sopro da sua boca. A Bíblia tem alguns personagens que são um tipo do anticristo. E talvez o maior deles é Nimrod, que está em Gênesis 10. Nimrod, ali nós vemos uma geração pós-dilúvio. Depois do dilúvio, surgiu-se uma geração de homens valentes, onde o mais forte dominava os mais fracos. Em Gênesis capítulo 10, no versículo 8, fala de uma pessoa chamada Nimrod. E fala que Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí se dizer, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod aqui não era positivo. Essas qualidades dele aqui era algo negativo. Começou-se a dominar. A Bíblia não fala, mas a gente subentende. E ele começou a influenciar as pessoas a ir contra Deus. Até mesmo a falar, talvez, do dilúvio. Que Deus castigou a humanidade com o dilúvio. Não, vem para cá, vamos construir um reino. Vamos construir aqui, vamos formar aqui um império para nós. Nós não precisamos de Deus. Por isso que em Gênesis capítulo 11, versículo 1, começa falando: ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não mais sejamos espalhados por toda a terra. Aqui foi uma grande queda. Nimrod começou a edificar um império com várias cidades. Caim, ele edificou uma cidade e pôs o nome do seu filho. Mas já Nimrod, que é da linhagem de Caim, edificou várias cidades. Ele já não queria apenas uma cidade, queria um domínio, um reino. E tornar o nome célebre. Ou seja, esquece Deus. Nós que vamos exaltar o nosso nome. Se tornou o primeiro imperador desse mundo. Um tirano, um ditador. Quem não lhe obedecesse, ele matava. Era eliminado. Uma sociedade sem Deus. Uma cultura, uma civilização sem Deus. Por isso que ele é o maior tipo do anticristo. Ele queria uma independência de Deus. Desde o princípio, quando Deus criou o homem. Para que o homem fosse dependente de Deus. A bênção, a salvação, tudo está na comunhão com Deus. Deus que nos supre tudo. Deus que nos supre o ar, a vida, o alimento, tudo é Deus que nos deu. Mas os homens querem ser contra Deus. Isso é maligno, é satânico. Por isso que Nimrod aqui quis tornar o nome dele célebre. E até hoje ainda há essa linha. A sociedade aí, os princípios do mundo é tornar o nome célebre. Isso
é maligno, que fala em Isaías 14. Isaías 14, versículo 13 e 14, aqui, Lúcifer foi o primeiro a querer se exaltar. Aí fala que tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas é de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. As extremidades é do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que os verbos aqui estão na primeira pessoa do singular. Eu subirei, eu assentarei, eu exaltarei. Ou seja, nada de Deus. Isso é o princípio de Satanás. Independência é de Deus. O lema de Nimrod era independência e morte. Porque toda independência é de Deus, gera morte. Independência e morte. Estou falando aí. Não é ou morte, não. Tá? Independência e morte. É uma conjunção aí de ligação. Aí no meio aí. Está vendo? Porque quando o ser humano afasta de Deus, o resultado é trevas, impiedade, injustiça, corrupção. Voltando em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. No versículo... Romanos, capítulo 1. Peraí, eu estou falando capítulo 2. Achei aqui. A partir do versículo 20. Olha, todos são indesculpáveis diante de Deus. Não tem como tirar Deus desse mundo. A própria criação revela que é um Criador. Né? Então, todos são indesculpáveis. Mas se você crê que Deus existe ou não, isso aí, você não tem como ir contra isso, porque a própria natureza revela que há um Deus. A ordem, os planetas, o universo, tudo revela a pessoa de Deus. Então aqui no versículo 20 fala assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aí, versículo 24 agora. O que acontece quando nós afastamos de Deus? Quando afastamos da verdade? Olha para você ver o que é essa operação do erro, do anticristo. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. É gravíssimo. Abandonar a verdade nos tira da luz e nos leva para as trevas. Coisas abomináveis, coisas terríveis, coisas satânicas começam a se manifestar. E é isso. E esse homem, a iniquidade, esse filho da perdição, ele vai fazer a ponto de entrar
no templo dos judeus e profanar o templo dos judeus, exigia até mesmo adoração, ser reverenciado. Isso tudo, esse desejo, tudo é maligno. Começou com Satanás. E até hoje ele está na sociedade, usando as pessoas para quererem esse princípio. O ser humano caído, ele quer ser adorado, ele quer ser reverenciado, ele quer ser reconhecido, ele quer ser exaltado. O único digno de ser exaltado é Deus, é o Senhor Jesus. Ele é o único digno. Mas Satanás, ele sempre quis isso. Desde a eternidade passada, ele desejou isso e não desistiu ainda. O ápice disso vai ser com esse homem da perdição. Vai ser com esse iníquo, o anticristo. Mas aleluia, né? E ainda há lei, algumas leis ainda que o segurem. Por isso que temos que orar demais, muito, pelo nosso país, pelas autoridades, orar pela sociedade, porque se nós não formos obedientes a Deus, tudo se torna um caos. Tudo, onde não há lei, há um caos. Onde não há justiça, há um caos. A justiça, como eu disse, está ligado com a mentira. E Satanás, ele é o pai da mentira. Em João capítulo 8, 44, fala que ele nunca se firmou na verdade. João 8, 44, fala assim, ó. Os judeus estavam se falando ali, aquelas pessoas estavam falando que eles tinham por pai a Deus. Mas quem que você está seguindo? Você fala que Deus é seu pai, mas quem que você está fazendo a vontade? A vontade é de quem? Aí o Senhor disse a eles, no versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, porque a verdade é luz, é justiça, é paz. Ele não é isto. Ele é mentiroso. Ele é trevas, é corrupção, é degradação. Então, esse homem, o anticristo, sendo como Nimrod ali, Nimrod sendo um tipo dele, quer fazer uma sociedade sem Deus, independente é de Deus. Tirar Deus das nossas casas, a palavra de Deus, que não chegue até as pessoas, porque onde a palavra de Deus chega, a luz brilha. Nós somos iluminados, vemos a nossa condição e queremos ser salvos. Nós buscamos, invocamos o nome do Senhor, nós entregamos a vida a Deus, porque nós vemos a nossa condição. Nós somos iluminados. A luz de Deus é a palavra, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, a melhor coisa é tirar isto. Hoje, muitos cristãos andam por outros caminhos. Poucos conhecem a palavra de Deus. Muito poucos amam a palavra de Deus, amam a Bíblia. A Bíblia até se torna até como um amuleto. Carrega a Bíblia, mas não conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Então, onde não há conhecimento, é fácil de enganar as pessoas. Alguém já disse, quer dominar um povo? Deixa eles da ignorância, sem conhecimento. Tira o conhecimento deles.
onde há o conhecimento da palavra de Deus, onde a verdade chega, a libertação, a luz, a cura. Passamos a ver as coisas como elas são e vemos que a única solução está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A lei foi dada por Deus e tornou-se um fundamento para a cultura ocidental. Aleluia! Né? Os governos humanos, eles hoje estão em rebelião contra Deus. Mas aleluia, que é um reino inabalável. O reino de Deus é um reino inabalável. Hebreus capítulo 2, 12. Hebreus capítulo 12. Senhor Jesus. Versículo 28, 29. Fala, irmãos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas louvado seja o Senhor, porque o mistério da iniquidade já atua. Aí os governos, aí esse mundo, o mundo é contra Deus. O Salmo 2, vocês lembram disso, o Salmo 2? O Salmo 2 é muito importante, no versículo 1 e 2, você fala assim, ó. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, aqui fala que os governos, desde a queda, eles são contra Deus. Né? Eles imaginam coisas vãs. Os reis, os príncipes, conspiram contra o Senhor. Mas, aleluia, porque Hebreus 12 fala que, para nós, irmãos, há um reino inabalável. Não vamos desanimar, irmãos. Estamos passando uma situação difícil? Sim, estamos. Há muita dificuldade. Esse distanciamento dos irmãos, às vezes, sem as reuniões. Mas, irmãos, não vamos esmurecer. Vamos restaurar os joelhos trôpegos, irmãos. Falta pouco. E ainda, nós cremos que a palavra de Deus tem segurado essa manifestação maligna desse anticristo. Esse homem, a iniquidade. Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Deus precisa da sua igreja aqui na terra. Ali ele tem uma base de justiça. Uma base para ele voltar. Isso, matar esse homem da perdição com o sopro da sua boca. O nosso reino é um reino inabalável. Um reino de justiça, de amor. Reino cheio de Deus, da vida de Deus, a pessoa de Deus. Senhor Jesus, não vamos olhar para trás, irmão, não vamos ficar prostrados. Pelo contrário, vamos ajudar uns aos outros. Vamos praticar essa rede de cuidado dos irmãos. Não fique só esperando que alguém cuide de você. Passe a cuidar de alguém também. É momento de carregarmos uns aos outros. Fala, irmão, né? Tá difícil, mas é por pouco tempo. O Senhor está permitindo essa situação para expor muitas coisas. Vamos encorajar os irmãos, vamos correr, vamos continuar, falta pouco. Não pare. Vamos ligar para os irmãos, vamos orar com os irmãos. Vamos, se possível, quando pudermos, ir até o portão da casa do irmão, sem entrar às vezes, porque não podemos, dizer, irmão, Jesus é o Senhor, irmão. Só dos irmãos ouvirem isso, os irmãos são restaurados, vivificados. Vamos orar junto com a família. Vamos restaurar o altar de Deus em nossas casas.
orarmos juntos, irmãos. Não vamos nos envolver com o curso desse mundo que é maligno. Não vamos envolver com esse princípio satânico. Vamos valorizar aquilo que Deus nos deu, a palavra de Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Há um reino inabalável nos esperando, irmãos. Infelizmente, né, irmãos, tem apostasia, tem atingido muitos cristãos. Né? Em 2 Tessalonicenses, né, fala sobre isso, né? Que apostasia, um dos sinais que a volta do Senhor está próxima, também é a apostasia, e fala no versículo 3, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro venha a apostasia. Irmãos, não vamos deixar isso nos pegar. Vamos nos encher de Deus, da palavra de Deus, vamos nos encher do Espírito. Vamos nos encher, irmãos, ouvir as mensagens, cantar os hinos, falar os hinos, estar junto com os irmãos. Não vamos deixar que isso nos pegue. Não pense que você é forte. O que nos fortalece é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a vida de Deus. Eu preciso disso, irmãos. Usar meu espírito, andar no espírito, porque senão nós vamos ser tragados por essa apostasia. Há um reino inabalável nos esperando. Ó Senhor Jesus, a trombeta soará. Irmãos, a qualquer momento a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, vamos encontrar com eles nos ares. Para sempre com o Senhor, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Que sejamos encontrados, irmãos, com a chama acesa no nosso interior. Problemas externos, pressão externas, coisas acontecendo, mas nosso interior tem que estar com a chama do Espírito sempre acesa. O fogo não pode apagar, não deixa apagar, irmãos. A chama acesa e vigilantes diante do Senhor. Quando as coisas começarem a acontecer, saiba que está próxima a vinda do Senhor. E já está acontecendo. Senhor Jesus. Então, o homem da iniquidade, o que está segurando ele, ainda são as leis. Mas ele está mudando as leis aos poucos. Sutilmente, Satanás está mudando as leis. Coisas que há poucos anos atrás era inconcebível. Até de pensar, já são leis que aprovam, já tem leis que aprovam. Coisas ligadas à família, a direito à vida. Leis conjugais. E lá vai surgindo outras coisas. Mas, irmãos, aleluia pela palavra de Deus. Que libertação. Ó Senhor Jesus, que libertação. Quando a verdade chega até nós. Quando encontramos a verdade. Que libertação. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, o que detém o anticristo, por enquanto, ainda são as leis, que a maioria são baseadas nas leis que Deus deu ao povo de Israel. Vamos continuar assim, irmãos. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, até que o Senhor venha e nos encontre aptos, com a chama acesa, vigilantes, e sejamos arrebatados, e ficamos livres desse verme, desse maligno, desse níquel que vai dominar o mundo aí por 3 anos e meio, tá? Aleluia! A terminar, quero fazer uma oração por todos vocês. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, porque é lâmpada e luz para nossos pés. Pela verdade, Senhor. Senhor, vem nos aquecer interiormente. Abençoa aqueles irmãos que estão frios, aqueles que conhecem a tua palavra, mas que estão com dificuldade, Senhor. Teu momento de oração, de invocar o teu nome, de ler a tua palavra
e de obedecer a tua palavra. Ó Senhor, reaviva o Senhor a chama no nosso interior, Senhor, em cada um de nós. Não venhamos a seguir o curso desse mundo, que, pelo contrário, que possamos discernir aquilo que não vem de Deus, aquilo que não vem de Ti, Senhor, e rejeitarmos, posicionarmos por Ti, Senhor, como lâmpada, como uma candeia desse mundo. Senhor, usa a Tua igreja, usa todos nós, Senhor. Repreende a frieza, repreende a mornidão, nos faz fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, amando a Tua volta. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes. Senhor, cura, Senhor. Cura a Tua igreja. Senhor Jesus. Senhor, também abençoa as famílias, abençoa os casais, os jovens, os adolescentes, as nossas crianças, Senhor. Que ninguém venha se prostrar, Senhor. Pelo contrário, que o Senhor possa usar o seu poder de ressurreição em cada um de nós, tragando a morte, tragando a dor, o medo, Senhor, e exaltando o Teu nome. Senhor, nós abençoamos todos os irmãos e todos os ouvintes em nome de Jesus. Jesus é o Senhor.